Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Tecnológica para os alunos dos cursos das engenharias. Lembrem-se de complementar esta videoaula, com material em formato em PDF que eu disponibilizei para vocês. Tá? Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Atenção aos recados, por favor. Então a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema. E agora eu vou lançar aí a nota da P2, tá? A nota da P2 ela vai ser dada pela média de duas atividades que vocês estão realizando, vão realizar no portal do aluno. São as atividades do dia 13/5 e 27/5. Então é muito importante que vocês façam essas atividades, pois a média delas vai representar a nota da P2, certos? E todas as outras atividades que vocês realizaram no portal do aluno, essas atividades vão compor aí, vão representar a nota do EDP, tá? E só para complementar essa informação, é importante que todas as atividades do portal do aluno sejam realizadas até o dia 8/6, porque até o dia 10/6, a nota da P2 ela tem que estar aí no sistema disponível para vocês, tá? Tudo bem, gente. Nessa videoaula, né, praticamente aí a nossa última videoaula, eu queria passar algumas informações para vocês. A primeira delas é com relação aí ao conteúdo das aulas. Então, mesmo nesse momento aí de quarentena, queria falar para vocês que o cronograma, que o conteúdo programático que eu passei para vocês lá no começo do semestre, da nossa primeira aula, esse cronograma, esse conteúdo, ele foi totalmente cumprido. Então, vocês não tiveram prejuízo nenhum em relação aí a conteúdo dado, certo? Muito bem, gente. E eu queria fazer finalizar a nossa videoaula, né? Trazendo aí um momento de revisão de tudo que nós vimos aí ao longo deste semestre, tá? E eu vou fazer isso através aí de questões. São aí 15 questões, tem no material de vocês, e essas questões no final do material também aí tem, eu coloquei o gabarito destes exercícios, tá? Então gostaria de fazer com vocês estes exercícios, certos? Então, vamos lá, gente. Então, eu comecei o curso, né, a disciplina de Química Tecnológica, né, envolvendo aí os conceitos de Química, tá? E no começo do semestre, né, a gente falou aí, né, que a menor parte aí dos principais materiais sólidos utilizados nas engenharias é o átomo, né? Na verdade, é a menor parte aí de qualquer tipo de matéria, tá? Sobre isso, eu fiz a questão 1, tá? Então, a menor parte da matéria é o átomo. Os átomos ligam-se entre si e formam os diferentes materiais. Né? No nosso contexto, os principais materiais sólidos utilizados nas engenharias são metais, cerâmicos e polímeros. E tem 3 questões nesse sentido. A. Qual a importância, né, do arranjo atômico entre os átomos? Então nós vimos, né, que o arranjo atômico ele vai definir as propriedades específicas desses principais materiais sólidos, que são metais, cerâmicos e polímeros, tá? E como nós vimos, né, esses materiais têm características diferentes, e essas características é devido aí ao arranjo atômico presente aí nas suas estruturas. Item B. Cite exemplos, né, de propriedades específicas dos materiais, tá? Então,
devido a esse arranjo atômico, né, os materiais eles vão ter propriedades específicas diferentes, né? Exemplo desse tipo de propriedades, né? Temperaturas de fusão e ebulição, densidade. Os materiais eles podem ser aí condutores ou isolantes, além, né, de maleabilidade e ductibilidade. Tá? Então são exemplos aí de propriedades específicas presentes aí em alguns desses materiais. Tá? Esse é o item C. E quais as estruturas presentes nos metais cerâmicos e polímeros originadas aí do arranjo atômico? Então, quando nós estudamos os metais, nós vimos que a organização, que os metais eles apresentam uma estrutura cristalina, tá? E, então, nos metais, a organização na disposição espacial dos átomos vão formar aí uma estrutura cristalina. Além disso, né, essa estrutura cristalina, originada desse arranjo atômico, ela também contém elétrons livres. Tá? E nos cerâmicos, também nós temos aí a presença de uma estrutura cristalina, né? Fruto de uma organização ordenada, aí, de um arranjo ordenado entre seus átomos. A única diferença, né, é que essa estrutura cristalina dos cerâmicos, ela não contém elétrons livres. Tá? E os polímeros, né, eles apresentam uma estrutura amorfa, ou seja, os átomos não apresentam qualquer tipo de irregularidade ou organização espacial, tá? Quando isso ocorre, a estrutura formada, ela recebe o nome aí de amorfa. Associado ainda, né, essa estrutura amorfa dos polímeros, também não vai estar presente aí os elétrons livres, certos? Muito bem, então essa foi a questão 1. Questão 2. Fala aí sobre a propriedade específica dos materiais, que é a densidade. Então, calcule a densidade do paralelepípedo de chumbo, de massa 101,7 gramas, mostrado abaixo. Tá? Então, nós temos aqui um pedaço, né, de um paralelepípedo de chumbo. E a densidade, como nós vimos no começo do semestre, ela vai ser dada através da relação massa sobre volume, tá? Então, para mim calcular a densidade, eu preciso desses dois parâmetros, da massa e do volume. O exercício, ele dá a massa aqui do metal, que é 101,7 gramas, e a gente precisa, então, calcular o volume. E o volume deste metal vai ser dado aí pela multiplicação das áreas, né, desse paralelepípedo, tá? Então, a multiplicação dessas áreas vai dar um volume aí de 9 centímetros cúbicos, tá? São as dimensões aí do nosso objeto. Tendo essas informações, é só a gente aplicar a formulinha, né? Densidade é massa dividido pelo volume. A massa é 101,7 gramas e o volume desse paralelepípedo de chumbo é de 9 centímetros cúbicos. Fazendo a conta, né, 101,7 dividido 9, nós vamos chegar aí, nós vamos saber que a densidade aí do chumbo, né, é de 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Certos? Muito bem, gente. Ainda, né, no comecinho do semestre, nós vimos, né, que os átomos, eles realizam ligações entre si, tá? Os únicos átomos que não realizam ligações entre si são os gases nobres, né? Isso ocorre porque eles têm 8 elétrons lá na sua camada de valência, né, ou 2, e isso vai fazer com que esses átomos eles sejam estáveis. A maioria dos outros átomos, eles são instáveis e devem fazer aí ligações químicas para adquirirem aí
uma estabilidade. E quando ocorrem essas ligações químicas, né, nós temos a formação de diferentes tipos de materiais, tá? Nesse sentido, tem a pergunta 3, né? Quais os tipos de ligações químicas que é presentes aí nos metais, cerâmicos e polímeros? Então, quando nós falamos em ligações químicas, né, são basicamente 3 tipos de ligações químicas, né, presentes nesses materiais sólidos. Os metais têm uma ligação específica de metais, que são as ligações metálicas. Os cerâmicos, eles são formados aí por ligações iônicas e ligações covalentes, né? Nas ligações iônicas ocorre aí perda e ganho de elétrons, e nas ligações covalentes nós temos um compartilhamento de elétrons, tá? E os polímeros, em que a ligação predominante aí vão ser as ligações covalentes, certos? Muito bem, gente. O que mais nós vimos no semestre? Ainda, né, lá no comecinho, antes, né, da quarentena, a gente chegou a falar sobre a tabela periódica, né? Os elementos da tabela periódica, eles são distribuídos em 3 grandes grupos, né? Quais são estes grupos, tá? Então aqui nós temos o exemplo de uma tabela periódica. Os principais grupos de elementos da tabela periódica são metais, praticamente, né? Grande maioria são metais. Depois nós temos aí uma pequena maioria de elementos classificados como não metais e também uma pequena minoria de elementos classificados aí como semimetais, conhecidos, né, ao longo aí do curso como sendo os semicondutores. Certos? Muito bem, gente. O que mais? E acho que a última aula presencial que nós tivemos aí, a gente falou aí sobre a teoria de bandas de energia. Através dessa teoria de bandas de energia, é possível explicar aí por que alguns materiais sólidos são classificados como sendo condutores, isolantes ou semicondutores, tá? E nessa teoria de bandas, né, que nós temos o átomo, nessa teoria de banda, ela vai ser dada aí pela presença aí de 2 bandas, uma banda de valência e uma banda de condução. Separando essas bandas, nós temos aí um espaço chamado aí de gap, tá? A banda de valência, né, só para a gente recordar, ou camada de valência, é a última o último local onde nós vamos ter aí a presença de elétrons distribuídos ao redor do átomo, tá? Essa é a banda de valência, né, ou camada de valência. Ainda dentro, né, da camada de valência, nós podemos ter aí a banda de condução, tá? Então, quando o elétron consegue sair da banda de valência e entrar na banda de condução, a presença de elétrons na banda de condução vai fazer com que o elemento, com que o material seja aí transportador, né, de eletricidade, seja condutor de eletricidade, tá? Então, a presença de elétrons na banda de condução vai fazer com que o material tenha elétrons livres, tá? Então, através dessa teoria de bandas, né, banda de valência e banda de condução, nós podemos explicar, né, o que ocorre com os elementos, com os materiais sólidos condutores, como, por exemplo, os metais, tá? Então, de acordo com essa teoria de bandas, a banda de valência e a banda de condução, elas se sobrepõem, ou seja, nós não temos aquele gap que vai separar essas 2 bandas, tá? Então essas bandas de valência e de condução, elas se sobrepõem e os elétrons, eles conseguem saltar, fluir da banda de valência para a banda de condução. Na banda de condução, esses elétrons, eles se tornam
livres, caracterizando aí, por exemplo, né, os metais, que são excelentes materiais condutores de eletricidade, tá? Então, metais são condutores porque eles apresentam elétrons livres na sua banda de condução, tá? Diferentemente dos materiais sólidos isolantes, tá? Aqui nós temos a banda de valência, nós temos aí a última região aí a abrigar elétrons, né, ao redor do átomo, tá? E a banda de condução. Reparem que os elétrons não conseguem saltar aí da banda de valência para a banda de condução. Por quê? Porque esse gap que vai separar as duas bandas, ele é um gap grande, tá? Muito bem. Então, os elétrons não conseguem, né, fluir da banda de valência para a banda de condução. Isso vai caracterizar aí os elementos isolantes. Então, materiais isolantes, como os cerâmicos, por exemplo, eles são isolantes porque não têm elétrons livres lá na sua banda de condução, tá? Diferentemente dos semicondutores, em que nós vamos ter uma banda de valência e de condução levemente, né, separadas, ou seja, o gap aí entre elas é pequeno, tá? Então essas bandas ficam parcialmente separadas. E se nós fornecemos aí energia para esse material, como por exemplo aumento de temperatura, esse aumento de energia pode fazer com que esses elétrons da banda de valência saltem aí para a banda de condução, tornando esses materiais condutores de eletricidade, tá? Então isso vai fazer com que os condutores em temperatura ambiente eles sejam isolantes e em temperaturas mais elevadas eles sejam aí condutores de eletricidade. Lembrando, né, o principal exemplo de materiais de elemento, né, semicondutor aí, é o silício. Certos? Muito bem, gente. E a partir, né, desse estudo aí dos materiais, as aulas aí já foram através das videoaulas, né? E nós passamos aí a estudar as características, né, químicas dos principais materiais sólidos utilizados nas engenharias, né, que foram aí os metais, os cerâmicos e os polímeros. Nós tivemos aulas específicas aí para estes materiais, abordando, né, as principais características químicas desses materiais, tá? Nesse contexto eu fiz 3 questões, né? Cite as principais características dos metais, tá? Apareceu errado aqui, mas dos metais, tá? Primeiramente metais, tá? Então, os metais, característica dos metais, tá? Saiu cerâmicos, metais, mas só metais. Metais, eles têm aí elétrons livres, alta densidade. Os metais apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. Os metais apresentam grande resistência à tração, maleabilidade e ductibilidade. Né? Só lembrando que a maleabilidade é a capacidade que o material tem de ser convertido em chapas, e ductibilidade, a capacidade que o material tem de ser convertido em fios. Tá? Devido à presença de elétrons livres, os metais eles são excelentes, né, condutores de eletricidade. Os metais eles não são utilizados na sua forma pura, né? A grande aplicação aí dos metais se dá através aí das ligas metálicas, certo? E uma característica pertinente aí aos metais, eles sofrem fácil oxidação, né, e apresentam aí fácil reciclagem. Então são as principais características, né, químicas relacionadas aí aos metais. E nesse contexto, né, cite as principais características, né, dos cerâmicos. Né? Nós temos 2 tipos de cerâmicos, os avançados, mais
as características de respeito aos cerâmicos tradicionais, que representam aí a grande parte dos materiais cerâmicos, tá? Então, as principais características dos cerâmicos, né, a ausência de elétrons livres, baixa densidade, baixa resistência à tração, são frágeis, quebradiços, né? Por não ter elétrons livres, né, são ótimos materiais isolantes, e a reciclagem dos cerâmicos praticamente não ocorre, né? É de difícil ocorrência, difícil reciclagem. O que nós temos aí em relação a esse sentido é mais um reaproveitamento destes materiais, tá? E cite nas principais características dos polímeros. Polímeros também têm várias características. A maioria, né, dos polímeros apresentam a ausência de elétrons livres. Eles podem ter aí alta, média ou baixa densidade, tá? Apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. E eles têm características bem comuns aí aos metais, como por exemplo, os polímeros são resistentes à tração, apresentam aí maleabilidade e ductibilidade, tá? A maioria são isolantes, são materiais extremamente resistentes, né, a agentes químicos, a intempéries ambientais, e a maioria dos polímeros, principalmente os termoplásticos, apresentam aí fácil reciclagem, tá? O que mais? E nesse contexto de sustentabilidade, nós temos aí os polímeros sustentáveis, tá? Como eu falei no começo do semestre também, a nossa era ela vai ser marcada pelo material em que nós estamos utilizando. Então nós já tivemos aí a idade da pedra, a idade aí dos metais e atualmente estamos vivenciando a era dos plásticos, a era dos polímeros, tá? É tanto polímero que devido aí a fabricação, né, fácil fabricação, baixo custo, um dos problemas relacionados aos polímeros diz respeito aí à poluição. Muitas vezes são descartados de maneira errônea no ambiente, e quando no ambiente, né, são agentes aí poluidores, porque apresentam difícil decomposição, tá? Nesse contexto, nós temos aí os polímeros sustentáveis, né? O que são? São polímeros feitos a partir de matérias-primas renováveis, ou seja, matéria-prima não proveniente do petróleo, tá? E além disso, esses polímeros sustentáveis, a grande característica é que eles são também biodegradáveis, certos? Muito bem, gente. O que mais? Aí depois desse contexto, né, depois de estudarmos aí os principais materiais sólidos utilizados nas engenharias, metais, cerâmicos e polímeros, a gente passou aí a ter um enfoque aí mais ambiental, né, a química ambiental, onde a gente falou aí, começamos, né, um enfoque falando aí sobre a poluição, tá? E o 7 para definir esse termo, né, o que significa, né, poluição. O número não é 7, né? Define o termo poluição. Então, poluição refere-se à degradação aí do ambiente por meio de atividades humanas, tá? E que vocês devem ter em mente é que a poluição, ela traz prejuízos tanto ao ambiente quanto para a saúde, certo? Muito bem. Nesse contexto, né, da poluição, a poluição ela pode ser hídrica, a poluição da água, né, de solo, também a poluição atmosférica, tá? Os principais gases poluidores da atmosfera são dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. E quais as principais fontes de emissão destes gases e quais os seus efeitos no ambiente? Então vamos lá, tá?
Então, o CO2, o dióxido de carbono, a principal fonte aí da emissão desse gás advém aí da queima de combustíveis fósseis, tá? Petróleo e seus derivados, tá? E o acúmulo, né, acentuado aí de CO2 na atmosfera está relacionado aí com o fenômeno do aquecimento global, tá? O metano, CH4, é um gás produzido principalmente, né, através aí da biodegradação do lixo, lixo orgânico, tá? É a principal fonte de atividade humana. Também ele também pode ser emitido na atmosfera através aí da extração de combustíveis fósseis. O metano, juntamente aí com o gás carbônico, também está relacionado aí ao efeito, ao fenômeno do aquecimento global. Tá? E os gases, né, de enxofre e nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, estes gases eles são lançados na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo. E o principal dano ambiental relacionado a esses gases aí diz respeito aí ao fenômeno da chuva ácida, tá? Muito bem. E a chuva ácida ela vai ser mais acentuada em grandes centros, né, em centros urbanizados, tá? Aqui já tem uma que saiu com a resposta já, né? A numeração está errada, mas vamos lá. Próxima questão. Então, o que é lixo eletrônico? Qual o perigo desse lixo? Então, o lixo eletrônico é uma nova aí, modalidade de lixo e é um lixo originado do descarte incorreto de equipamentos e dispositivos eletrônicos, tá? O perigo deste tipo de lixo é a presença aí de metais pesados no ambiente, tá? Só lembrando que esses metais aí pesados, né, como chumbo, cádmio, eles são extremamente tóxicos, tá? Então eles acabam poluindo aí o ambiente. Depois disso, né, nós tivemos aí um outro enfoque, né, sobre aí um novo tipo de química, né, chamada de química sustentável ou química verde, né? Então, o que é esse novo conceito de química? Então, a química sustentável ou química verde, ela pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente, tá? Então é um novo conceito aí de química. Essa química sustentável ela vai ser dada aí em 11 princípios, e esses princípios eles podem ser utilizados aí por diversos setores industriais, tá? E quais os objetivos da química verde ou sustentável nas empresas? Então, a aplicação desses princípios da química verde, ela vai ter aí como objetivo nas empresas a redução aí relacionada ao consumo de água, a redução na geração de resíduos sólidos, né, que são os lixos, a redução nos custos em relação à produção aí de um determinado produto, tá? A redução de riscos à saúde relacionados aí tanto aos colaboradores da empresa quanto aos próprios consumidores, tá? A criação aí de produtos que não sejam tóxicos, além, né, através desses princípios aí, um desses princípios também está relacionado com a redução aí no consumo de energia elétrica, tá? Então, esses são os objetivos aí da química sustentável nas empresas. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí tanto característica, né, relacionada aos processos quanto aos produtos sustentáveis, né?
Então, próxima questão. Quais as características dos processos sustentáveis? Então, os processos sustentáveis, eles vão ser caracterizados por uma gestão relacionada aí, ao uso de energia elétrica e ao uso de água, tá? Um tratamento de resíduos e efluentes, além do uso de matérias-primas renováveis, tá? São as principais características dos processos sustentáveis. E quais as características, né, dos produtos sustentáveis? Então, esses novos produtos, esses produtos sustentáveis, eles são caracterizados por serem de fácil decomposição, por não serem poluentes e por serem econômicos e eficientes. Tá? E na parte final já do semestre, a gente falou aí sobre, ainda nesse contexto de química ambiental, sobre as fontes alternativas de energia, tá? E cite as características, né, dessas fontes alternativas de energia, né? Quais as principais características? Então elas são também chamadas aí de renováveis. A princípio elas são inesgotáveis, tá? Elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável por gerarem energia, né, de forma extremamente limpa, tá? E elas causam impacto no ambiente, mas é um impacto bem menor em comparação aí com as fontes de energia não renováveis, tá? Exemplos, né, de fontes alternativas de energia, né, nós discutimos bastante aí sobre energia solar, energia hídrica, eólica e a própria energia da biomassa, tá? Bem, gente. Qual o principal elemento químico presente nos painéis fotovoltaicos? Então, a energia solar, ela vai ser a maneira de obter energia elétrica de forma direta, através aí da utilização dos painéis fotovoltaicos. O principal elemento químico presente nesses painéis fotovoltaicos, que é a nossa questão aqui, esse elemento químico é o silício, tá? Ele que vai fazer a conversão, aí vai ajudar na conversão de energia solar, né, em energia elétrica, tá? Muito bem, gente. Ainda nesse quesito, né, da energia da biomassa, quais as principais vantagens ambientais dos biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, em relação aos combustíveis derivados do petróleo, tá? Uma dessas vantagens é a emissão menor aí de CO2 na atmosfera. Então, eles emitem CO2? Emitem, claro, só que é uma quantidade menor em comparado aí com os combustíveis derivados do petróleo, tá? E a principal vantagem está na não emissão aí dos gases causadores da chuva ácida, como os dióxidos de enxofre e nitrogênio, tá? Muito bem. E terminamos aí o nosso semestre, né, falando aí sobre a nanotecnologia, né? Então, o que é nanotecnologia? E de exemplos aí de nanomateriais. Então, a nanotecnologia nada mais é do que o estudo e a manipulação dos materiais numa escala atômica e molecular, tá? Isso é feito aí através de microscópios, nós discutimos na última videoaula, tá? E através aí da nanotecnologia, né, que é uma nova área do conhecimento, né, ela é multidisciplinar, e através aí da nanotecnologia são criados aí os nanomateriais. E os principais exemplos de nanomateriais são os nanotubos de carbono, nanosferas de carbono e o próprio grafeno. Tá? São alguns exemplos aí dos nanomateriais. Certos? Muito bem, gente. Então, de maneira geral, é isso, né, que nós vimos aí
ao longo do semestre. Certos? Muito bem. Boa noite.